Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e nesse episódio de hoje falaremos sobre um assunto mais do que especial que vem tomando proporções gigantescas na vida das pessoas que sabem usar isso que nós vamos falar aqui, tá? E também, principalmente, óbvio, né, na vida dos advogados que, cara, se você aprender a aplicar esses negócios aqui, você vai ver que você vai ter resultados como um dos caras que a gente trouxe aqui, que são nossos convidados especiais, tá? Então, cara, fica até o final, porque a gente vai falar sobre muitos assuntos bons, vamos falar sobre business, vamos falar sobre como isso ajuda um escritório a ter mais resultados também, mas o nosso assunto principal, sem mais delongas, é sobre métodos ágeis para escritório de advocacia, né? E principalmente como que isso pode se tornar uma puta ferramenta para você conseguir escalar o teu escritório, para você conseguir direcionar a tua estrutura operacional e, consequentemente, com isso, ganhar muito mais velocidade de crescimento, beleza? E para me ajudar a gente falar sobre esse tema, temos aqui dois convidados mais do que especiais, né? Temos aqui um escritório de advocacia que é mais uma empresa de tecnologia aqui, porque já usam diversas estratégias muito diferentes para estar no momento que eles estão hoje, tá? Estou aqui com o CEO, né, da Grace Mendes Advogados, que é o Júnior, e também estou com a COO, né, da Grace Mendes Advogados, que é a Paula Jordana. E nosso analista aqui, responsável por trazer esses maravilhosos aqui, nosso querido Rodrigão. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao TreeMindCast. Obrigado por aceitar esse convite de hoje, viu? Obrigado você, Vitor. Rodrigo, prazer estar aqui. Maravilha. Então vamos lá, gente. A gente falou, né, de métodos ágeis, a gente falou um pouquinho também sobre o escritório de vocês. Então, primeiro conte um pouquinho sobre vocês. Como que começou essa visão, né? Porque vocês são um escritório que aplicam isso, mas me fala um pouquinho então, quais são os big numbers aí hoje da Grace Mendes, o que exatamente vocês estão aprontando lá, quando a gente também fala de métodos ágeis aí? Legal. Bom, Vitor, assim, para começar, falar um pouquinho só da transição, a gente começou, era uma advocacia tradicional até 2020, início da pandemia, e aí era um desafio com aquele contexto maluco que todo mundo passou, de se reinventar e os métodos ágeis têm muito a ver com isso, se adaptar, e isso que é bacana. E a gente tinha que achar um novo caminho, que era o caminho digital, então a gente migrou de uma advocacia que era tradicional, presencial e tal, para uma advocacia que virou digital 100%. E para fazer isso, a gente precisava saber como, tem que ter processos, você tem que ter métodos, você tem que ter planejamento, enfim, uma série de coisas que você é simplesmente inundado ali naquele momento de uma transição que você tem que se reiniciar, um reset, vamos dizer assim. E hoje a gente já está 100% digital, a gente tem aí mais de 15 mil acessos no site Visitantes Únicos, que é um número bem bacana para nós, um blog muito forte, né? A gente publica constantemente, faz uma série de conteúdos em diversos formatos, mais de 1.000 leads que a gente recebe, né? Com uma equipe também que faz todo esse tratamento de leads, então basicamente hoje a gente está nesse patamar, nesse perfil de escritório digital, né, que é totalmente diferente daquela visão que a gente tinha do tradicional, que vai continuar existindo, vai ter seu né, mercado, mas que também tem a exigência dos clientes, dos consumidores para esse novo tipo de escritório. Cara, bem legal. Cara, não são números pequenos, tá, gente? Só pra vocês saberem, isso aqui já é uma coisa de escritório grande. Então, conta um pouquinho agora pro pessoal, porque tem aí alguns advogados e advogadas que fazem ideia do que é uma metodologia ágil, do que são, de fato, os métodos ágeis. Então, conta um pouquinho até dessa história, cara. Como é que você descobriu isso, né? Porque eu entendo que você veio do background de advogado e teve que se reinventar, como você falou, no momento onde você encontrou isso. Então, cara, como é que foi o teu primeiro contato com isso? O que, de fato, são, né, os métodos ágeis aí? E como que a gente vê isso na prática de um escritório? Bom, assim, eu sempre fui um cara muito fuçador, sempre gostei, assim, de ir atrás, e tem algumas coisas, cada um tem gostos, né, e tem curiosidade em relação a determinados assuntos. E, para mim, a gestão sempre foi uma coisa, assim, que me chamou muita atenção. Eu cheguei a começar a administração junto com direito, aí parei, e até pela loucura que é só a faculdade de direito, que já é um grande esforço, e estágio e tal, e aí ficou muito puxado. Mas nunca deixei de estar nesse mundo da gestão, depois fiz uma especialização em gestão, e os métodos ágeis vêm dali, é gestão, né? Eles vêm da gestão. E a gente tem que entender que você não tem como tocar um escritório sem gestão, porque a parte jurídica ela é fim, é a entrega, produção jurídica, que a gente chama internamente, eu falo como produção jurídica. Mas para você chegar lá, você tem um meio de campo até chegar no gol e fazer o gol. Tem que tocar essa bola entre todos os jogadores para você chegar lá. Então, isso demanda gestão, demanda planejamento, demanda uma série de questões. E a metodologia ágil, ela surgiu para mim naquele momento da pandemia, todo mundo em casa, eu peguei um livro lá, falei, vou começar um livro aqui de gestão. Normalmente eu vou para gestão, assim, é uma coisa meio que me puxa automático. E eu achei um livro do Eric Rice,
né, que é Lean Startup, que se tornou um livro assim muito, muito famoso, né, pela experiência que ele tem, é um cara fantástico, e a visão que ele tem. E o Lean, né? O Lean é um tipo de metodologia ágil, que ele começa lá na década de 40, com a Toyota e tal. E aí foi mais ou menos a partir daí que a gente teve esse primeiro contato e eu comecei a entrar nesse mundo, justamente naquele momento que a gente precisava de algo para se estruturar e mudar para esse novo formato. E aí foi esse primeiro contato, assim, que me fisgou e aí eu comecei a ir mais atrás. Cara, bem legal. A metodologia Lean, cara, a startup enxuta, né, que seria a tradução do livro para português, cara, é uma das que dá a melhor visão também, eu acredito nisso, que em termos de gestão, para você enxergar o processo todo, né? Então, é complicado isso que você falou, porque, cara, a parte jurídica que a gente aprende na faculdade, ela é tipo chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então, a gente aprende a ser operador de máquina, vamos dizer assim, a fazer uma petição, a fazer um negócio, se assemelharia, de certa forma, a um trabalho manual, operacional e tudo mais. Sem o direcionamento correto de gestão, o escritório nunca vai crescer. E aí você teve essa visão de falar, cara, preciso ter essa visão de como direcionar isso, porque senão nunca vai crescer, cara. A gente vai ser sempre operador de máquina, operando máquina, né? Fazendo petição e etc. Cara, como que você aplicou? Porque, veja, o próprio exemplo que você trouxe, que é da Lean, surgiu lá na época da fábrica da Toyota, cara, isso foi voltado sempre para uma questão industrial, né? Para as fábricas, para grandes montadoras e tudo mais. Como que você, cara, quero entender essa cabeça de maluco do cara pegar essa metodologia que foi aplicada para empresas, indústrias, e aplicar num escritório de advocacia, cara. Como que você enxergou isso e como que você começou a aplicar isso dentro do escritório? Certo. Esse foi um desafio, até porque se você for pegar, como você mencionou, o início da agilidade, porque o Lean ele é incluído dentro do método ágil, apesar da expressão métodos ágeis ser cunhada depois, foi focado para uma indústria automobilística. Então, foi focado primeiro para produto. Segundo, para uma indústria extremamente específica, naquela época talvez a mais competitiva do mundo, até hoje talvez uma das indústrias mais competitivas do mundo. E aí, a gente teve, em 2001 ali, que foi quando foi cunhado esse termo, métodos ágeis, algumas outras metodologias, o XP, o Scrum, o Kanban. O Kanban já é mais antigo, mas o Scrum, basicamente, que é um dos principais hoje aplicado em outras áreas, que eram focados para quê? Software, desenvolvimento de software. Então, ainda produto e ainda muito focado numa indústria específica. Então, não tinha nada no serviço. Mas a questão é, mesmo esse pessoal que desenvolveu, eles sempre falaram assim, e eles nunca limitaram essas metodologias para, não, isso aqui é aplicado para essa indústria, para nossa e para... Não, eles falavam assim, isso aqui é aberto, isso aqui são princípios, isso aqui são valores. Então, se você se encaixar nesses princípios e nesses valores, você é ágil. Não é um manualzinho. Apesar de ser metodologia, a gente pensa em procedimento, processos. E o próprio Ken Schauber e o Jeff Sutherland, que desenvolveram o Scrum, falam, isso não é processo. Na verdade, são princípios. A metodologia é o nome que a gente cunhou para associar, mas são valores. Então, você pode aplicar, e ele começou a ser aplicado em outras áreas, de serviço de saúde e tal. A gente não tinha, na época em que começou, um paralelo para trazer para o jurídico, mas a gente tinha a parte dos ensinamentos que eles deixaram, né, para você aplicar aqueles princípios. Então, a gente, no começo, quando fez também aquela transição do escritório digital, a gente criou novos valores do escritório. Porque isso é fundamental. Se você não tiver uma cultura que esteja apta a receber essa metodologia, não vai dar certo. Então, é uma mentalidade, é uma filosofia, né, nova forma de você enxergar essa forma de trabalho. Cara, muito legal. Vai total de encontro com a dificuldade que alguns advogados têm, né, de enxergar, principalmente quando o marketing entra na jogada, porque aí, veja, tem cara que arruma problema quando contrata o marketing, na verdade, porque começa a chegar lead, começa a chegar demanda e o cara não tem estrutura para conseguir, sabe, dar esse tipo de vazão com inteligência e com velocidade. Cara, como é que funciona essa metodologia Lean hoje aplicada no escritório de vocês? Vamos pegar um escritório tradicional e fazer quase um comparativo. O que hoje vocês têm de diferente na operação, por exemplo, que vocês já podem colocar como um destaque para essa aplicação da metodologia? Olha, é muita coisa, assim, é até difícil falar uma, mas de cabeça já me vem a colaboração, transparência, que são princípios da própria agilidade, até o foco no cliente, sabe? O resultado, busca por resultado, eliminar desperdício em todas as áreas. Então, assim, isso aqui não faz sentido. Você está fazendo um trabalho a mais, né?
Hoje a gente tem a questão da automação, né? Enfim, a automação até dentro da própria Toyota foi trazida pelo Taishi Ono na época como uma das inovações trazidas no Lean, né? Que era assim, gente, a gente tem que reduzir esforço, né? Então você tem que evitar desperdício de tempo, de esforço, de recursos. Então são questões que a gente abraçou e que a gente tem hoje. E no nosso caso é um desafio muito maior porque a gente não tem o contato humano presencial. Nós temos pessoas, a maior parte das pessoas que trabalham conosco, nós nunca vimos ao vivo. E elas já estão conosco há mais de ano. É como se a gente fosse amigo, assim. É uma loucura, né? Aquela realidade maluca, assim. Eu nunca vi a pessoa fisicamente. Mas a gente se vê todo dia, pela lógica dos métodos ágeis, que aí já vem trazendo pelo Scrum, e também tem toda uma transparência que o Kanban nos dá. A gente usa, no caso, o Trello, você pode usar o Asana, tem uma série de outros, né? O Gira também oferece esses. Então, a questão de sistema é de menos, até, sabe? Tem gente que faz o Kanban com post-it, né? Então, pouco importa, você tem que botar para rodar. Isso é mais um dos ensinamentos. É o empirismo. Saia da teoria, porque quando você planejar, e isso era a grande crítica do método tradicional, quando a Toyota trouxe essa primeiro Lean e depois as metodologias ágeis, saia da teoria. Porque você ficava um tempão planejando aquele carro, na época do Ford ali, Chevrolet, e aí você ia colocar para rodar e o negócio não dava certo. Bota para rodar e vai fazendo os ajustes, vai aprendendo ao longo da jornada, né? Então, nesse aspecto, eu acho que foi por aí, assim, dentro do dia a dia, um pouquinho, né, desse contexto que a gente tem, assim. Com certeza. Cara, isso é uma virada de chave muito forte, principalmente para o advogado, porque ele se assemelha a um semideus, vamos dizer assim, né, na visão profissional. E aí é um cara que não pode errar, na visão dele, né? A visão antiga, assim, não posso errar, cara. Porque se eu errar, porque isso, porque aquilo. E aí que tá, porque às vezes o cara vai planejar todo um trabalho, ele vai fazer toda uma prévia e às vezes o cliente nem fechou ainda, né, cara? Então, tipo assim, cara, só vende o serviço primeiro. Essa é a visão empreendedora da coisa, né? E não a visão advogada da coisa. Porque quando você assume uma visão empreendedora, você vai falar assim, cara, eu vou vender primeiro. Depois eu dou um jeito, eu me encontro aqui, mas, cara, se eu tenho o cliente já na mão, aí eu começo a encontrar os processos mais fáceis, eu começo a encontrar os caminhos. Só que não tem uma forma perfeita, né? Eu acho que o principal problema aqui é a dificuldade que os caras têm com o perfeccionismo, né? Porque hoje, por exemplo, uma coisa que a gente viu na palestra que teve recente agora do Law Summit, do Eric Nibo, que fala muito sobre design dentro das peças e tudo mais. Cara, quando eu vi a palestra do cara, porque eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca fui pesquisar a fundo. Quando eu vi a palestra do cara, eu falei, cara, esse cara tá maluco, velho. Os caras querem matar ele, velho. Porque os caras colocam desenho dentro da petição, coloca, sabe, gráficozinho, GIF, um monte de coisa. Eu falei, cara, os caras vão querer matar esse cara aqui, velho. E, na verdade, a visão dele tá correta, porque antes da tecnologia existir, vamos dizer assim, internet, a petição inicial tinha 3 páginas no máximo, porque era a máquina de escrever. Como é que o cara ia escrever 100 páginas na máquina? Cara, fica 2 meses escrevendo. E aí, depois que veio esse negócio, a galera se acostumou a fazer um negócio desse tamanho. E ele falou, cara, isso não funciona mais hoje em dia, tem que funcionar com desenho, com coisas visuais e tudo mais. E aí é um momento que tem essa quebra de paradigma, porque o cara fala assim, cara, será que isso... Sabe, aquele medo de falar assim, pô, mas eu vou largar tudo que eu já tenho aqui para pular para um negócio totalmente novo. E eu acho que essa é uma visão que tem que existir, cara, porque a evolução tá aí, ela mora aí justamente, né? É até um dos princípios, né? Responder às mudanças, responder às alterações. A gente tem que estar pronto, preparado para isso. Show de bola. Bom, para fazer uma outra pergunta aqui agora para vocês, tem muita gente que está ouvindo a gente que de relance já deve ter visto alguma coisa, outros não fazem ideia nesse sentido. Cara, vocês hoje são um escritório, como que funciona a atuação de vocês? Eu faço essa pergunta para depois saber o seguinte, para quem que seria recomendado metodologia ágil? É para todo mundo? É para escritórios que atendem mais pessoa física, mais para pessoa jurídica? Tanto faz? Como que funciona hoje o fluxo de vocês, né, em termos de geração de demanda? Para que áreas especificamente são? E para quem que vocês recomendariam, né, uma estrutura como essa? Eu recomendo para todo mundo. A gente saiu de uma indústria de automobilismo, foi para o software, está em serviços. Eu acho assim que hoje, com a realidade atual que a gente tem no mundo, que o que a gente está aqui fazendo, pode ser que a gente saia já tenha alguma outra coisa acontecida que vai mudar a nossa realidade, como a gente já passou recentemente, por exemplo, com a pandemia e outras situações. A gente não tem mais previsibilidade, então você tem que ser capaz de se adaptar. Eu não vejo mais como uma opção, eu vejo como uma necessidade. Claro que é uma escolha, né?
Mas, pode ser forte o que eu estou falando, assim, nossa, então, né, eu sou obrigado. Não. Você pode também tentar por outras formas, né, criar mecanismos que funcionem para você. E às vezes também tem muitas pessoas que são advogados sozinhos. E aí a gente tem a metodologia ágil muito mais na colaboração, embora você possa aplicar também individualmente algumas das questões. Mas eu não vejo mais como sendo... Até você falou inovação ali, né? O Eric Nibo. O Eric Nibo foi um cara que eu conversei no começo. Foi bem legal, assim, eu peguei um dia, eu já conhecia ele pelas publicações dele, tem um livro lá do Legal Design, um cara muito, muito bacana, assim. Aí um belo dia, peguei o Instagram, mandei um direct, eu falei, Eric, eu queria falar com você, cara. Dá uma olhada no meu site aí, veja o que você acha. Aí ele, daí eu fui dormir, acordei no outro dia de manhã, Júnior, olhei teu site aqui, começamos a bater um papo, assim, cara. Então foi muito legal e é uma cabeça de empreendedor. Porque é uma empresa, a gente tem que entregar resultado, a gente tem que gerar valor para o cliente. E o direito é dele, não é nosso, advogado. É claro que a gente faz o trabalho. Mas quem está sendo operado, quem está na mesa de cirurgia é ele. Né? O direito do lado é do cliente. Exatamente. E aí a transparência. Porque qual que é um dos maiores problemas hoje dos advogados? Que os clientes falam. Não sou eu que estou falando, os clientes reclamam. Transparência. Eu não sei como é que está o processo. Pô, doutor, saiu? Andou? Tem audiência? Transparência. A transparência é um dos pilares do Scrum, é um dos pilares do Kanban, é um dos pilares da agilidade, né? Seja qual dos métodos que você vai aplicar, é um dos princípios e valores que você tem. Então, mais uma vez, a necessidade de você abraçar essa nova realidade de trabalho, e é uma realidade de trabalho que gera prazer para as pessoas. Além de tudo, ela gera prazer porque ela dá autonomia para as pessoas. Você sai daquele comando e controle. Então, Vitor, faça isso. Não. Vitor, a Paula pode dizer melhor na parte das operações. Quando ela vai subir uma atividade para um dos advogados via controladoria, ela não coloca lá, o prazo é tal. A gente, na daily, nas reuniões, ou na semanal, que a gente planeja a nossa agenda, né, Paula? Exato. O advogado, ele tem essa... Eu não tenho como assumir esse negócio nesse prazo, porque você não sabe. Então, você tem autonomia. Né? E os advogados, essencialmente, são autônomos, né? Então, eles têm já essa cultura. Então, acho que é mais uma das questões que você destaca, assim, né? Só pegando um gancho nessa questão que você falou você recomenda para todos os tipos de escritório, né? Porque a maioria por exemplo, dos advogados que a gente conversa, né, uma das preocupações dele é assim, cara, pô, eu tenho que ser o advogado, eu tenho que ser o marqueteiro do escritório, tem que ser o secretário, tem que fazer tudo, porque às vezes o cara tá sozinho, tá com dois ali. Como que, por exemplo, seria as principais dificuldades no início dele para implementar isso? Ou como que você recomendaria para o cara, tipo, cara, você tá sozinho? Às vezes começa por um caminho ou por um outro, como que seria mais ou menos nisso? Ao contrário de vocês que, pô, já tem um time mais, né, estruturado e tudo mais. Pra gente foi assim, né? A gente foi atrás, a gente começou com o Kanban junto com o Scrum, né? O Scrumban, que a gente chama, a gente usa o Scrumban, né? Que a gente entende que para nossa realidade ela se aplica melhor. O Scrumban, e é isso que é legal, porque você se adequa à realidade. Então, você falou, se você está sozinho, o Scrum, ele não faz muito sentido, porque você vai fazer uma reunião com quem? E aí, a reunião, ele exige uma reunião de planejamento e tal. Então, você pode usar um Kanban. Você pode pegar um Kanban, fazer a tua agenda ali, criar, né, até o teu backlog, pegando já do Scrum, fazer o teu backlog, que é lista do que você vai fazer no mês, eventualmente. Tem coisa que nem surgiu ali, mas vai entrar. E aí, você vai começar a semana, nós usamos sprints de uma semana, nós rodamos sprints semanais. Inicialmente, os sprints foram cunhados pelos pessoal de desenvolvimento de software de um mês, porque exigia-se mais tempo, né? E eles fechavam. A gente não tem como fechar, porque tem um prazo de 5 dias. Tem juiz que às vezes dá se manifestar no outro dia. Sim. Né? Então, a gente não tem... Novamente, adaptabilidade. Né? Adequação. Exatamente. Essa lógica do sprint dá um contexto melhor para a galera que não sabe o que é isso, porque, cara, isso é uma sacada muito importante, porque, veja, os escritórios que, vamos supor, né, tem lá uma estrutura pequena para média, os caras têm uns 5 advogados ou 10 advogados que estão lá, cada um fazendo, né, no seu quadradinho lá, fazendo essas questões. Tem muita gente que não se conversa, velho. E essa falta de não se conversar e de ter um contexto cultural de toda semana a gente precisa se alinhar e eu tenho que voltar falando sobre o que eu tinha que fazer de uma semana para outra, é o que faz com que você consiga agilizar, antecipar prazos, fazer um monte de coisa que, sabe, o negócio anda de uma maneira absurda. Como que funciona hoje esse sprint dentro do escritório de vocês hoje, por exemplo? Dá um contexto para a galera.
Certo. Bom, primeiro, o sprint ele é a batida do coração do Scrum. É a unidade de valor, assim, máxima do Scrum é o sprint. Porque ele é a ação. Então, você vai planejar ele antes de começar, né? Porque você tem que saber o que você vai rodar. E o sprint é você botar para fazer aquilo que você planejou inicialmente. E aí você pode definir o prazo, no mínimo uma semana. Não é aconselhável menos que isso, senão vai ficar maluco. Né? E nem tem tempo hábil para isso. Mas é uma semana. Então, você trava ali uma semana, gente, vamos definir isso. Então, você sabe, a gente faz às sextas-feiras, né? Nossa planning. E aí a gente sabe de sexta até a outra segunda, por exemplo. Você pega uma semana inteira e ainda cobra na outra segunda. E eventualmente analisa se precisar puxar alguma coisa. O que você vai fazer, o que você vai focar. Então, você já sabe de antemão, quando você vai pro final de semana, como é que tá a tua semana. E já tem uma... Inclusive, você tá junto com os outros membros da equipe. Então, muitas vezes a gente tem uma situação que você precisa de uma guia. Cadê aquela pessoa? Não é você. Muitas vezes não é. Pode ser que seja, mas... Reflexo de um prazo, né? Reflexo de um prazo. Você tá ali, fulano, então, nesse caso aqui, se você puder já ver essa guia, então você já deixa pronto. Exatamente. A comunicação ali muito próxima, num ambiente virtual, né? A gente tá ali em reuniões, assim, virtuais. Então, o sprint, ele é basicamente esse período que seria pelo Scrum fechado. O Kanban ele não exige isso, né? Ele não tem essa exigência de ser fechado. Mas o Scrum nativo ele exige. Então a gente entendeu que pra gente seria melhor não fechar, porque hoje, vindo para cá, teve um cliente que ligou assim, desesperado, que tem uma situação, e aí, o que você faz? Travou? Você não, desculpe, você não tá no meu sprint essa semana, a gente fala semana que vem. A gente sempre brinca isso quando vai fazer o planejamento. Gente, parece que a semana vai ser tranquila, mas não fique... vamos ficar esperando que pode acontecer alguma coisa. Um prazo pode surgir, então a gente sempre fica nessa expectativa. Exatamente. Bem legal. Exatamente. Cara, isso faz muito sentido porque é bem isso que acontece na realidade do advogado, né? Porque, veja, eu digo pensando num cara que nunca fez isso, não tá ouvindo isso aqui pela primeira vez. Aí você pensa assim, tá, bicho, se eu jogar 1000 processos na tua mão agora, como é que você vai fazer? O cara fica maluco, ele tem medo de crescer, inclusive, porque ele fala, cara, eu não quero pegar 1000 processos, porque se eu pegar 1000 processos eu vou ficar louco. E aí é onde você começa a encontrar caminhos, porque, cara, esse tem que ser a evolução. Porque, cara, se você não for para pegar isso... a pessoa fica com medo da escala não por, eu não quero isso, é porque eu tenho medo disso. Então, ter medo é o que impede a pessoa, às vezes, de crescer num negócio que pode fazer muito sentido, então, se tornar um negócio, sabe, bizarro. Mas, enfim, bem legal isso que vocês falaram, porque vai bem de encontro com a necessidade de um advogado. Quando eu falei da conversa, né, dessas dailies e desse planejamento, por exemplo, escritórios que são nesse nível de porte, geralmente eles setorizam, né? Então, assim, alguns têm até um certo nível de organização, tipo, eu tenho aqui os caras do tributário, eu tenho os caras aqui do prévio, tenho os caras aqui do trabalhista, como se fossem clusters pequenos, né? Só que essas pessoas nunca se conversam. Então, às vezes, o cara lá do tributário tá resolvendo um problema dele como se fosse uma mini empresa, um mini escritório dentro do escritório. E aí o cara, às vezes, encontrou um puta jeito de resolver e dar agilidade pro prazo dele que poderia ser aplicado para todo mundo, mas ele não compartilha isso, sabe? Não tem essa troca, essa cultura de, não, galera, vamos sentar todo mundo junto aqui, vamos gastar uma hora conversando, trocando ideia do que você está fazendo lá, do que você está fazendo aqui. E aí é onde você consegue começar a criar essa cultura, porque eu entendo que o advogado, por ser muito autônomo, também, ao mesmo tempo, é muito recluso, né? Ele vai fazer aquilo que ele está resolvendo ali e toca o dia. E se você não tem planejamento, né? Se você não tem uma semana já planejada, cara, qualquer coisa vai servir. Vai chegar um monte de coisa ao longo da semana e daqui a pouco você está trabalhando todo dia até 11 horas da noite, porque você está só, sabe, trazendo demanda. Não tem gerenciamento, não tem a gestão. Não tem Exatamente. Gestão. Exato. Aí uma dúvida que me surge dentro disso, gente, é assim, como é que vocês fazem para priorizar as demandas? Porque eu entendo que às vezes tudo pode parecer uma prioridade quando a gente fala do serviço jurídico. Eu tenho que peticionar primeiro, não, eu tenho que fazer a audiência, não, eu tenho que atender o cliente. Como que vocês organizam hoje, na visão de vocês, essas listas de prioridades? Como é que vocês fazem essa organização? A gente tem, primeiro, montado o sprint, né? Então a gente já tem uma priorização a partir dali, que ficou para trás. Você sabe que, primeiro, o prazo é muito para frente, está falando uma audiência em agosto. Não vamos falar disso agora. Eventualmente, se tiver que falar, o advogado ele pode trazer, né, como uma subtarefa daquilo. Mas fechou o sprint, então a gente tem ali o que vai rodar na próxima semana e a partir dali você já tem meio que uma ordem de quando as coisas vão acontecer. Seja um prazo que vai ser, até nem nessa semana, mas você está fazendo naquela semana, mas ele mais para frente. E aí, eventualmente, você vai olhar para as outras coisas que estão mais ali. E aí você entra dentro desse sprint coisas que não são necessariamente prazos. Essa realidade que a gente está falando aqui, ela é capaz de absorver
questões consultivas. Então, eu sou um escritório que eu não tenho contencioso. Tem muito advogado que não tem contencioso. Se você até tem um setor, aí você estava falando de setorização, você pode até montar equipes, e é importante que essas equipes não sejam muito grandes, porque a velocidade ela é atrapalhada quando a equipe é muito grande. Você pode ter equipes de 3, a partir de 3, 4, 5, até 9, 10 ali, estourando, e isso eu sem olhar o manual Scrum ali, porque eu sei que lá, se funcionar para você, ok, mas tem que ser limitado. A partir daí você tem que fracionar. E aí você pode fazer do consultivo, do contencioso, e aí você também adequa àquela realidade. Mas você vai olhar dentro do teu sprint, e aí a gente usa o Kanban. Então, no Kanban, você já tem um quadro em que a gente tria ele por prazo, por data. Não vou falar prazo, por data de entrega. Então, você sabe que o que está mais para cima, evidentemente, em tese, seriam coisas que são mais urgentes. A gente usa também outros recursos visuais, etiquetas. Então, tem uma etiqueta urgente lá, grita, né? Vermelhão ali. Meu Deus do céu, vamos pegar esse negócio aí. E aí você tem uma visão também, aí já puxando novamente para o Kanban, de o que está sendo feito, em que estágio está, ou se precisa de ajuda. Exatamente. Né? Isso acontece semanalmente, assim. Eu tô com uma situação lá, vem um advogado lá, você quer trocar uma ideia sobre esse caso? Porque eu lembro desse caso, que eu atuei nesse caso. Aí a transparência. Sem a transparência, você não consegue. Não tem colaboração, né? Não tem colaboração, você mata. Exatamente. E junto com a cultura também, né? Exato. A cultura é o primeiro passo. O primeiro passo é você preparar a cultura para você matar a resistência. Porque a resistência, ela te atrasa. Ela te trava, ela te impede de chegar a alcançar esses objetivos, né? Total. Eu imagino que isso para a Paula deve ser muito bom, porque vamos pensar assim, né? Um escritório que vai aplicar esse negócio. Então tem o sócio lá e tem os advogados associados, ou enfim, os sócios júniores ali que vão efetivamente operacionalizar a demanda mesmo, executar lá na ponta, né? Para fazer gestão, como é que eu sei o que o cara está fazendo, o que o cara não está fazendo? Não no sentido de microgerenciar, né? Porque aqui, por exemplo, na Firmar, a gente não gosta muito desse microgerenciamento, porque nós perde um pouco do sentido da liberdade, né? Da autonomia, que também faz parte dessa cultura. Mas você já consegue saber, por exemplo, essa demanda aqui está parada lá do cara na parte de petição, por exemplo, há mais do que 4 dias. A gente já sabe que o tempo médio para fazer uma petição aqui é menos do que 2. Cara, o que está acontecendo? E aí eu já consigo, dessa forma, ter muito mais facilidade. Como que é isso para você lá, Paula, nesse sentido? É dessa forma mesmo? Como é que funciona? Exatamente. E até, como o Júnior falou, quando a gente usa os mecanismos de etiquetas, né, as listas no quadro, a gente consegue visualizar. Então, por que isso aqui está parado? O porquê? Porque a gente não vai acusar você estar parado porque você não está fazendo nada. Está parado por algum motivo. Falta documentação, o que é? Porque a gente vai achar a solução e não o problema, focar no problema, né? Então, realmente o cliente não está mandando a documentação. Aí já é um problema que não é interno, né? Dependemos do cliente. Então, sobe a etiqueta do bloqueio e aí fica aí em cima, né? Puxa mais um membro lá da equipe para ficar em cima do cliente. Preciso da sequência disso aqui, preciso da vazão. Então, essas listas, né, e o mecanismo do quadro nos auxilia dessa forma, né? Conseguir visualizar o problema e encontrar mais rápido a solução. Bem legal. Gente, eu tenho até uma pergunta interessante nesse caminho, porque a gente vai aplicar, e aqui a gente está dando muitas dicas boas mesmo de como aplicar isso no escritório. Só que depois como é que eu meço, né? Porque eu entendo que isso faz uma parte de fechar, beleza, como é que eu sei que isso deu certo ou não deu? Né? Como que a gente de fato vê isso, né? Esses indicadores na realidade do escritório de vocês hoje, quais são os indicadores principais que vocês analisam hoje para falar, cara, tá bom, não tá bom, tá ruim, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, que inclusive faz parte do planejamento depois, né? Que vocês voltam para fazer a parte do planejamento baseado nesses indicadores do que já veio acontecendo. Como que vocês olham para isso? Como é que vocês sabem assim, cara, tá bom ou não tá bom? Quais são esses indicadores? Certo, legal. Boa pergunta essa. Existem já alguns, né, que são orientados. A gente aplica alguns que vêm das indicações das metodologias ágeis e outros que a gente adaptou dentro da nossa realidade. Existe, por exemplo, um gráfico chamado Burndown, acho que eu estou confundindo, Burndown e Burnup, você pode escolher qualquer um dos dois, que você vai começar o sprint, ele vai te mostrando, se você for para baixo, quanto falta para você chegar lá embaixo ou para cima, que daí depende da orientação do gráfico, ele tem algumas diferenças. Essa é uma das possibilidades que a gente usa especificamente num setor, né, que é bem Scrum mesmo, que a gente aplica, que é bem metodologia de projeto. Daí. A gente tem que desenvolver alguma coisa, você falou assim, vou pegar 1000 processos. Aí você monta um projeto para aquele desafio ali, vamos chamar assim. Aí você pode fazer até usar esse gráfico e tal, e os sistemas, eles têm essa preparação para já converter isso em gráfico. No Gira, por exemplo, a gente usa o Gira, né? Aí não é na parte de Kanban, mas já é bem nativo o Scrum mesmo. Mas
Fora isso, para você usar no Kanban, que é bem legal, aí você não precisa nem sofisticar tanto ou ir para esses recursos, mas aplicabilidade assim para quem quer começar. No Kanban, quando você termina a sprint, você pega e faz o que a gente chama da review e a retrospective, que são duas questões que têm elementos, eventos que tem no Scrum. Mas a review, o que ela é? Você vê o que foi entregue, como foram aquelas demandas entregues. Então, toda sexta a gente faz isso. A Paula coordena isso. Ela faz a parte ali do PO, né, que a gente chama. É até uma nomenclatura que fica um pouco fora, mas que é o Product Owner. Mas a lógica, ela se aplica. Então, ela faz toda a análise ali, ó, pessoal, o que foi, o que teve, essa entrega, dararara. Então, a gente consegue ver produtividade ao final de cada semana. Isso é muito interessante. E também falar da retrospectiva, vamos dizer assim, o que funcionou, teve alguma coisa que não funcionou? Tem uma situação aqui que é guia, né? A gente teve até uma situação bem interessante de uma advogada que falou assim, num desses eventos. Ela falou assim, pessoal, eu acho, no caso de juizado especial, olha que legal essa colaboração, eu acho que para as próximas audiências de instrução no juizado, que não tem essa exigência legal de indicar o rol, por uma questão estratégica, a gente vá com as testemunhas sem indicação do rol para uma questão de não preparar a parte contrária. Porque a gente, colocando o rol, você fala lá com o teu cliente, quem que são esses? Ah, então tá, vamos trabalhar isso aqui, vamos pedir, né, isso aqui e tal, vamos perguntar isso aqui. Então, você monta as perguntas. Então, uma questão de retrospectiva, uma colaboração assim, implementamos. Pronto. Né? Então, é mais ou menos essas questões, que você tem o controle, você tem a inspeção, né, que é um dos pilares do Scrum, é a inspeção. Então, você faz a inspeção pela retrospectiva e pela review, né? Pela revisão. Legal. Cara, muito massa. Isso aqui é uma aula pra mim, velho. Isso aqui tá animal. Agora, conta um pouquinho, então, pra gente. A gente falou um pouquinho dessa metodologia Lean, né? Como que ela aplica? Porque você falou um pouquinho de redução de custos. Eu entendo que escritório tem muito recurso não tangível. Então, por exemplo, a hora que o cara gastou para aquilo, quanto tempo você ficou, sabe, enrolando em cima de um negócio que às vezes você poderia ter gastado 10 minutos no chat GPT da vida, por exemplo. Né? Sim, brincando. Exatamente. Vai levar multa. Vai levar multa. Agora teve. Teve um caso Teve esse agora, recém de advogado. Eu vi. Boa. Então, como que vocês aplicam isso para justamente melhorar e reduzir esses custos nos processos? Como é que vocês já dão assim alguns exemplos práticos na realidade de vocês que a Lean ajudou justamente a cortar alguns desses custos para a galera já entender isso na prática de uma realidade de advogado, né? Ela é uma questão muito de essência, né? O Lean de desperdício em todas as frentes. De tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, de esforço. Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí, exemplo no esforço, antes de falar da questão de custos. A gente, isso foi uma daily, né? Uma estagiária na época, hoje ela é nossa advogada, a dor era nela, porque era uma atividade que ela tinha que fazer. Sim. E a gente tinha definido aquele processo, já existia há muito tempo, era um procedimento interno e tal. E aí, ela tinha que fazer aquela tarefa, a gente na discussão da daily, ela levantou a mão assim, pessoal, por que a gente não faz assim? E era um esforço a mais que ela estava fazendo, que ela descobriu uma forma melhor. E assim, cara, e aí a gente tem que ter isso em mente. O advogado, às vezes, ele é muito centralizador. Ele acha que vai vir tudo da cabeça dele. Só que e isso é uma questão de experiência. Você vai ser estimulado pelas experiências que você está vivenciando. Então, quem estava sofrendo era ela. Eu, como advogado, que não passo aquele processo, não poderia dar aquele resultado que ela deu. Então, você tem que difundir, seja por uma questão de inovação, seja por uma questão de gestão e tal, você tem que difundir e dar autonomia e empoderar as pessoas. Isso é uma questão que a gente usou o Lean para reduzir um esforço para a próxima pessoa que veio. Hoje ela já não faz essa atividade, tem uma outra pessoa que faz e evitou. E de custos é a mesma coisa. Você tem que estar sempre atento a questões de custos que você pode, gargalos que você pode fechar. E aí já é muito mais, talvez, próximo ao financeiro, embora, claro, a gente tem a questão de reembolso, que é uma situação que os escritórios têm que cuidar muito, né? A gente já teve situações de valores de reembolso, assim, que viram um valor significativo. E você fala assim, meu Deus, eu podia estar investindo isso aqui na Trimind, que fazer uma campanha com a Trimind, só que eu estou gastando com custos que é do meu cliente, né? E que você tem que pegar o reembolso. Então, são gargalos. E também, eu acho que mais ainda, no caso do financeiro, é uma mudança de visão. Porque o advogado, ele tem que ter uma visão que existem custos e existe investimento. Existem questões que são custos, propriamente dito, né? Vai pagar ali e vai morrer.
E existem coisas que vão gerar outros resultados, que são investimentos, né? Então, essa é uma questão também de mentalidade, porque você tem que cuidar para não tratar, você está pensando que você está desperdiçando naquele custo, aquele valor, que na verdade não é um custo, mas então também não pode ir cortando na carne, às vezes, coisas que são essenciais. Tem que saber onde você foca essa energia. Cara, é bem legal isso, porque até aqui na própria Trimind, né, a gente vê algumas coisas, porque assim, a gente está muito acostumado a criar processo na nossa cabeça. Então, eu tenho que achar um jeito de resolver, cria um jeito lá que eu inventei, que deu certo e vai embora. A gente nunca revisita as coisas, né? Então, depois que a gente cria o hábito de revisitar, por que a gente está fazendo desse jeito mesmo? Porque isso é uma coisa que tem que ser provocada, porque senão sempre vai seguir no automático, né? É tendencioso a gente começar a só ser robótico, vamos dizer assim, né? Tipo, já funciona assim, então eu já vou ensinar assim, e a pessoa próxima que vai assumir essa função de mim vai fazer assim. Então, a gente tem muito um hábito de voltar a conversar sobre, tipo, galera, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje, ainda, será que faz sentido fazer isso aqui, cara? Olha, velho, eu acho que não tem mais por que fazer. Então, cara, por que nós estamos fazendo? Tipo, para de fazer. Sabe? Tipo, uma coisa que às vezes a gente está gastando um tempo. Dá um exemplo muito lógico. A gente tinha, até o próprio Marquinhos estava fazendo isso, a gente pegava alguns leads que eram gerados dentro de uma plataforma, né, da Leadster, e a gente manualmente pegava isso e colocava lá num tipo um dashboard, mas era tipo uma planilhona que puxava o dado de lá e jogava para outro lugar para todo mundo acessar, de maneira mais fácil. Aí a gente começou a olhar e falar, cara, por que a gente está fazendo isso? Daí a gente falou, não, criamos uma integração que já puxa direto o lead e já joga direto nessa planilha. Por que a gente continua fazendo isso? Não tem porquê mesmo. E às vezes gastava 2 horas do dia fazendo um negócio que, tipo, não fazia mais sentido. Perda de tempo, aí o desperdício de tempo. Exatamente. E entender que as pessoas têm um recurso que é esse investimento que eu faço em pessoa, né? Não é um custo que eu tenho com advogado. Cara, é um investimento porque ele é um ativo. Ele é uma pessoa que literalmente pode entregar muitas coisas. E aí, se o meu ativo tá travado fazendo 2 horas de petição, sendo que ele pode pegar uma parte, jogar no GPT e economizar 1h30 com isso, e só fazer o trabalho de revisão e adequar algumas coisas, por exemplo, cara, olha o tempo que eu ganhei agora do cara. Ao invés dele ficar 2 horas do dia dele só fazendo isso, ele tem agora 2 horas livre para fazer outras questões, né? Que são muito mais estratégicas e importantes. Que o advogado ele tem que ser focado. Isso é uma das essências da controladoria ali, Legal Ops a Paula pode falar muito bem, porque a nossa preocupação é deixar o advogado fazer a hora dele vale mais. Sim. Que não é atividade administrativa, mas é intelectual, né? Exatamente. Poupar o tempo para focar na atividade e fim, né? Entrega dos prazos. E os periféricos, ali, os acessórios, que a gente chama, né? Emissão de guia. Não. Poupa o tempo para ele estar executando a peça, né? E poupa o tempo da guia, joga para um outro membro da equipe. Aí você está gerando custo. Se você faz o contrário. Exato. Se você coloca aí você pega um advogado pleno, que é uma hora cara, e você coloca ele para fazer uma guia. Puxa vida. Custo. Total custo. Entendeu? E não é nenhuma questão de complexidade, né? Mas é do tempo mesmo. Exato. E só um gancho ali na questão que você comentou ali, às vezes a gente não sabia que ela tinha aquele problema, né? E ela falando pra gente, a gente começou a perceber que tinha outro caminho. E isso, acredito, tá muito enraizado também na cultura, né? De você fazer esse feedback, conversar com as pessoas. Como que você recomendaria para um escritório, assim, que, o cara... Ele não sabe se ele tem, sabe? Não tem a cultura muito definida, assim, como que eu consigo saber se o meu estagiário lá tem algum tipo de visão que eu não tô tendo aqui em cima? Como que ele consegue ter esse one-on-one, um squad, assim? Como é que você recomendaria, por exemplo? Isso é mentalidade, assim, mas ela vai acontecendo, porque vai ocorrendo uma convergência com o tempo de ideias. O que a gente faz quando a gente vai contratar uma pessoa? Primeira coisa, a pessoa passou lá, né? Foi selecionada, a gente faz um dia de explicar os nossos valores, o que significa cada um dos valores. A gente tem empatia, por exemplo. Empatia não é só com a Paula que trabalha comigo, também mas também com o cliente. Como é que ele se sente? Como é que seria no lugar dele? Então, se você não tiver esse alinhamento de valores, e os nossos valores, a gente pensou muito também numa conexão com essas metodologias que a gente aplica, porque a gente acredita nelas, já praticamente trava. E, eventualmente, você tem que estar muito atento a isso dentro da tua empresa, do teu escritório. Mas as coisas vão convergindo se você estiver aberto à mudança. Né? E a abertura para a mudança é um dos pilares que a gente fala aqui, porque a gente vive num mundo que é incerto. No começo a gente já falou. Então, adaptação. Porque você fala em agilidade, você pensa em velocidade. Mas não é isso. É adaptação, é a capacidade de se adaptar.
É muito mais nesse sentido da velocidade. De você estar... Errar, mas erre rápido, né? Exatamente. Que é, inclusive, do Eric Rice lá. É errar. Errar vai errar. Eu vou errar, você vai errar, todos vamos errar. Mas quanto antes você errar e aprender e matar ali e já começar a corrigir o percurso, melhor. Para vocês, eu acho que faz muito sentido na questão de agência ali, de campanhas e tal. Identificar o quanto antes, né? Então, e vai acontecer, porque é tudo uma questão de aprendizado, né? Cara, isso é um ponto muito importante, porque eu acho que isso vai dentro, ele vai pegar um pouquinho no ego do advogado, né? Porque ele fala assim, cara, não pode errar. E ele chega pros estagiários dele assim, cara, você não pode errar. E aí, se o cara erra, pô, tá uma mijada, gritaria, um monte de coisa que a gente já viu dos escritórios tradicionais. Como que vocês enxergam essa lógica do erro, né? Porque aqui, por exemplo, na TreeMind, a gente fica feliz quando a pessoa erra, porque a gente fala, cara, que legal, você já antecipou um problema que a gente poderia ter demorado 2 meses para achar, a gente achou agora. Errou aqui. Beleza, o que a gente pode fazer agora para não errar mais nisso? Assim, beleza, semana que vem você tem que trazer um erro novo. Não pode ser a mesma coisa, beleza. Como que vocês enxergam isso também? É sempre um erro novo? Como que vocês abordam isso, principalmente com a equipe de vocês, já sabendo que faz parte do processo errar? Como que vocês lidam com isso, né? Tipo, como é que vocês enxergam, tipo, pô, cara, o cara errou aqui. Como é que vocês fazem esse controle também, né? Tem que ser uma visão muito pragmática. Então, evidente. E primeiro, né, apontar o dedo, porque não é isso. Sim. E o erro faz parte. Se hoje foi fulano, amanhã é ciclano. Né? Amanhã sou eu, é ele, não importa. Mas, ok, vamos entender o que aconteceu. Né? E aí, novamente, essa troca, porque quando você tem uma colaboração em alta, você tem ideias no mesmo nível de entendimento, de conhecimento das questões, porque está todo mundo ali se comunicando, todo mundo sabe daquela situação, então beleza, legal. Então vamos contribuir para que isso não venha a acontecer. Ontem a gente falou, né, sobre um ajuste que a gente está querendo fazer, então é muito assim, vira uma coisa intuitiva, vira uma coisa, um processo natural. E tem que ser assim, né? As coisas vão caminhando naturalmente, não é uma coisa impositiva, é uma coisa que vira uma coisa da cultura mesmo. Você já não sabe mais fazer das coisas daquela forma antiga, sabe? Mas está interligado à cultura. É a raiz. A raiz. É a raiz. Perfeito. Eu vejo que isso vai muito de encontro com a forma como a gente, numa posição de liderança, numa posição de gestão, tem que dar, de certa forma, esse exemplo, porque é comum a gente querer, tipo, falar, pô, cara, como é que você errou nisso? Porque não sei o quê. E às vezes quando você cria, e você muda o seu paradigma do tipo, tá, erramos, como que a gente melhora isso? Sempre falando dessa forma, você estimula as próprias pessoas a falar, cara, errei, como é que eu corrijo isso agora da melhor forma, da forma mais rápida possível, para não acontecer novamente também. Né? Eu vejo que isso tem que partir da cultura, como você falou, a gente tem que imputar isso de certa forma, mas é sempre de uma abordagem de falar assim, cara, beleza, erramos, como que a gente vai corrigir isso? E sempre com a cabeça em solução, nunca com a cabeça no problema. E o advogado, por ser advogado tradicional, ele tá sempre com a cabeça no problema, né? Então, tipo assim, cara, como é que, aconteceu isso? E aí sempre tentando, sabe, cara, como é que você soluciona? Não importa muito, sabe, algumas coisas que são subjetivas do negócio, o importa é, cara, o que aconteceu, entender a situação, aonde foi o erro, como que a gente corrige, pensa na solução agora para isso. Né? E ser muito mais ágil nesse sentido do que ficar tipo, não, cara, eu não acredito que você fez isso. Não, mas eu não acredito. E quando isso acontece, não é nenhum olhar de liderança, é um olhar de chefia, né? Porque daí você não está sendo exemplo. Você não está acolhendo e né, analisando a situação, puxa, por quê, né? Vamos ver aqui, revisar. Não, então vamos pegar a solução para o problema. Próximo. Entendeu? Não ficar com a cabeça ali batendo naquela situação. Sem compromisso com o erro, né? Como Exato. a gente fala aqui. Claro. Então, até tava num livro que eu li, que era Conversas Difíceis, que o cara fala assim, você nunca pode falar que é questão de, a culpa de alguém, né? Cara, teve uma contribuição de cada parte para ter tido aquele problema, aquele erro ali, por exemplo. Então, cabe o gestor ou a pessoa ali responsável entender, tá, eu tive minha parcela aqui, minha responsabilidade, ele também teve a dele, como que a gente agora, a partir disso, consegue resolver para não errar de novo, né? Sim. O compromisso era com você. Inclusive, nessa questão de erro e tal, assim, uma coisa que a gente revisa, todas as peças são revisadas internamente. Então, a gente tem esse fluxo montado, em que tem um executor, um advogado revisor, e a gente tenta sempre manter os mesmos, ele já tem conhecimento, eventualmente, se tem alguma situação que alguém saiu, tá de férias e tal, beleza, mas a regra é essa. E aí, a revisão, ela é o quê? Você tentar achar melhorias, não necessariamente erros, pode ser que sejam algumas vezes, são erros, né? A revisão é para isso, para corrigir. Então, essa é uma das questões que a gente tem internamente e que o revisor pega, ele traz, e aí não pode ter vaidade, sabe? Não adianta. Assim, vaidade mata o ambiente.
Então, pode ser eu, pode ser a Paula, pode ser Sim. qualquer um. Tem que estar ótimo, vamos crescer. Essa é a mentalidade. O mais interessante é que das nossas revisões, os feedbacks são sempre positivos. Puxa, muito bom. E em Porque pessoais. exatamente. Em pessoais, sabe? Não é assim, Vitor, pô, Foi você, você. cara, não, olha, que cagada que você fez aqui. Não, Um erro aconteceu, você cresce com aquilo, né? Então é ótimo. é melhoria constante, né? É o Kaizen, lá do Lean, voltando ao Lean, Kaizen, então a cada dia melhor, né? E, assim, o Lean é fantástico. Eu sou, assim, fã do Lean, de verdade. Legal, gente. Então, para a gente caminhar agora para uma reta final, eu queria saber de vocês quais são os desafios hoje que vocês estão enfrentando, já por ter isso, né, um nível mais avançado. Então, a gente falou aqui tudo de como começa, como que você pensa no início de estratégia, mas beleza. E para o cara que já tem alguma coisa que o advogado vai falar, não, mas isso aí eu já faço, isso aí eu já faço mais ou menos assim e tal. Beleza. Quais que são, então, os desafios que vocês enfrentam hoje, que vocês já estão encontrando maneiras melhores de solucionar, por exemplo, que vocês, enfim, no passado faziam e agora já estão numa outra fase. Cara, passou a ser um problema agora isso daqui, por exemplo. Como que é hoje esses novos desafios do escritório de vocês? Assim, uma maturidade contínua, né? A gente não para de aprender, isso é diariamente. Né? Eu acho que o que é legal, quando você começa, você tem um estágio de maturidade em termos de aplicação da metodologia e de conhecer os valores e os princípios, e isso vai se consolidando, e não para. Então, nesse aspecto, eu acho que é só você se aprofundar naquilo que as metodologias já te orientam. E adequar melhor a sua realidade. Porque, vamos supor, você mencionou esse advogado. Não tem problema, se ele faz alguma coisa que funciona, é claro que sempre pode melhorar. E isso a cabeça dele não pode travar nesse aspecto. Não é porque funciona que não pode melhorar. Uma das coisas que a gente bate sempre, assim, pro time, assim, gente, mentalidade de crescimento pode parar nunca. Inovação, né? Então, mas se ele faz uma coisa que funciona, ele já é ótimo, já é bacana. Só que ele tem que estar também atento a aprimoramento, porque aquilo que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Ou mesmo que funcione amanhã, pode funcionar melhor, como aquela ideia aquela questão que a gente falou do exemplo da estagiária que levantou a mão e falou assim, pô, não pensamos nisso. Então sempre dá para melhorar. Eu acho que nesse aspecto que vale a pena. E para, assim, começar, né, para dar uma dica, assim, mas pô, eu não sei agora como é que eu vou fazer, vou começar como e tal. Primeiro, dá uma lida, né? Existe o manual lá do Scrum, que eu acho que super vale a pena, ele é super acessível, você baixa no Google ali, bota Scrum Guide, você já vai ter lá a última versão, e ele é bem acessível. Aí você pega aquilo, dá uma lida no Kanban, você já começa, e aí vai para a prática, já começa a colocar em prática. Até uma sugestão que eu dou, uma dica que eu dou se, vamos supor, não tem controladoria, quero implementar a controladoria, que é um desejo de muitos escritórios hoje, né, uma das questões mais discutidas. Usa como um projeto. Em vez de você rodar o Scrum e o Kanban, como a gente faz no dia a dia, já na produção jurídica, sem fim, digamos, né, que é infinito ali, não vai parar. Pega e faz um projeto com começo, meio e fim, que eram as produções do carro, desenvolvimento de software, era lógica, era começo, meio e fim. Vamos implementar a controladoria nas metodologias ágeis. Então, a gente vai fazer o quadro do Kanban, vamos fazer o backlog com tudo que a gente precisa dos elementos, preciso ir atrás do sistema de software, preciso do sistema de publicações. E aí você fatia e o negócio vai começando a ganhar corpo e aí você vai vendo a mágica acontecer. Exato, vai priorizando as etapas. Né? E o quanto de vocês serem um escritório 100% digital facilitou nessa implementação? Porque eu imagino que, pô, até na questão de gestão, acompanhamento, você tem que ter já uma questão ali, pelo menos uma certa, né, aceitar já essa questão digital dentro do escritório, né? Como que isso facilitou, assim? Eu acho que a tecnologia, ela traz muitas facilidades, mas ela não é imprescindível. Se a gente for parar para pensar que a gente tinha o Kanban na Toyota em 40, com o Lean, então, claro que só facilitou, porque aí você entra ali num link que todo mundo se reúne, se você é escritório tradicional, você pode fazer numa mesa redonda. Mas daí o fulano não veio. Cara, tem o link que se ele quiser participar, a gente entra lá no link e tá todo mundo na sala. Então, só facilita. Mas eu digo assim, não é imprescindível. Até porque também, mesmo o Scrum, 2001, cara, bem começo, hein, ali de tecnologias. Eu acho que smartphone tinha, né? 2001 tinha, 2008 que a gente tem ali, 2007 o iPhone. Então, pô, a gente tá lá com o BlackBerry. Entendeu? Então, eles já faziam.
né? Então você tem como fazer, mas facilita. Eu vou te falar que pra gente... Sim, é não se acomodar, né? Exato. Boa. Muito bom, gente. Vou pedir para vocês, então, agora darem um recado final, uma dica final para vocês, para os advogados que estão ouvindo aqui, enfim, para todo mundo que está ouvindo um pouquinho. Fiquem à vontade, deem um recado final que vocês querem dar para a galera, para daí a gente já ir caminhando, então, para a reta final. Bom, Vitor, sim, Rodrigo, agradeço aí o bate-papo, foi um prazer, é um assunto que a gente gosta muito. A dica que eu dou, assim, é para os advogados, primeiro, a mudança de visão, né? Se você entende que isso faz sentido, isso que a gente conversou aqui faz sentido para você, comece primeiro olhando a sua cultura. Porque se você quiser abraçar um negócio que não encaixa com a sua cultura, vai repelir, a sua cultura repele. E é natural que isso aconteça. Então, comece olhando para a sua cultura, e aí dê uma analisada, estude, dá uma lida. São conteúdos, para gente que é do direito, que são conteúdos bem mais densos às vezes, né? Uma linguagem mais técnica. O Kanban, as metodologias ágeis, elas têm uma linguagem que elas prezam pela facilidade de entendimento, de compreensão. Então, você vai ter muita facilidade em entender aquilo. E aí, tenta trazer e começar a colocar embrionariamente. Vamos pegar um Kanban ali, baixa um Trello ali, vamos fazer um teste. E aí, a partir dali, você vai incrementando, você vai ganhando corpo. Eu acho que esse é a principal dica, que não sou nem eu que estou dando, mas os próprios idealizadores dessas metodologias dão. Comece botando para rodar, aprenda com erro. Isso é legal. Curta essa jornada também, né? E depois, se olhar para trás, não tem nada mais recompensador do que você olhar para trás e ver tudo aquilo que você passou, a maturidade que você chegou e que você não vai parar nunca e aonde você pode chegar. Então, isso eu acho que é o que vale de dica da mentalidade, de visão, para quem quer começar a mexer com essa ideia nova aí. Exatamente, até aproveitando um pouquinho das palavras do Júnior, a principal, né, é a cultura. Não adianta, ela vai ser a norteadora do teu planejamento, dos teus processos, e não necessariamente um POP, galera. POP é a cabeça tradicional. Não que não funcione, mas a gente precisa abrir, né? Então, inovação, planeja, né? Faz um planejamento. Eu sei que às vezes é muita informação, às vezes você é um advogado autônomo, tá sozinho, mas é possível, né? É possível gestão em todos os nichos. E a agilidade também. Então, muda a cultura, faça um planejamento. E segue o fluxo. Quer dar um recado, Rodrigão? Agradecer, né, a presença de vocês aí mais uma vez. Agradecer ao Vitão pela oportunidade. Né, e para as pessoas que estão acompanhando aí, né, a gente no Spotify, né, sempre tá com os podcasts, também tem o Graça Mendes aí, sempre tá no digital também. Fiquem à vontade para navegar nos conteúdos de todo mundo aí. Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula com os caras que são referência para mim nisso daqui. De verdade, para mim foi um puta aprendizado. Se vocês têm algum feedback, né, vocês querem comentar alguma coisa, querem ver mais assuntos como esse, querem que a gente traga eles aqui novamente, podem mandar direto no meu e-mail, que é victor@treemind.com.br. E claro, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!